Olá, aqui é o Thiago, como vocês devem saber, e nesse vídeo, como está escrito aí no nome do vídeo, eu vou fazer mais recomendações de livros, igual eu fiz ano passado. Ano passado, para quem não sabe, eu fiz um vídeo de 39 minutos, eu estava vendo lá no PC agora há pouco, fazendo recomendações de livros, e eu vou fazer mais recomendações de livros, porque desde que eu fiz aquele último vídeo, já vai fazer quase um ano e meio, eu li coisa pra caralho, então acho que já dá pra fazer mais outro recomendando algumas coisas. E eu sei lá quantos eu vou recomendar. Esse vídeo tá sendo meio feito no improviso, mas vamos lá. E aproveitando para falar que a partir desse vídeo eu já vou voltar com o enfoque maior do meu canal, que vai ser vídeos e coisas com teor mais de literatura filosófica e tal. Eu vou fazer esse vídeo, postar ainda hoje se possível, e depois eu vou passar um tempinho sem postar nada, porque como eu disse na live, a partir de domingo agora eu vou meio que me concentrar 100% em escrever um possível manifesto. E aí eu vou passar uns 7 dias meio que trancado no quarto, me focando 100% nisso. Então durante esse período não vou gravar nada. Mas depois eu volto e inclusive eu vou fazer um podcast, vídeo, sei lá, falando sobre esse manifesto e publicando gratuitamente na internet para quem quiser ler. Mas enfim, vamos logo pro assunto dessa merda. Bom, como vocês podem ver, se for comparar com o vídeo que eu fiz ano passado, dá pra ver que cresceu consideravelmente minha coleção de livros e tal. Tanto é que na real daqui a pouco eu nem sei mais onde que eu vou colocar tanto livro. E ainda tem uns livros ali que são os próximos na minha lista de leitura, e mais aquilo ali que eu nem abri, e mais esses dois aqui do Sherlock Holmes que me emprestaram e tal. E sim, aquele ali é eu pequeno, eu criança. Então, sei lá, eu vou meio que separar aqui alguns livros que eu nem sei ainda quais vão ser, e vou fazer as recomendações e tal, e é isso. Bom, eu dei uma boa mexida aqui no meu armário, uma boa mexida nos livros. Aliás, depois eu tô fudido pra arrumar tudo. Tem um monte de livro aqui. Já selecionei alguns livros, alguns que eu li recentemente, outros nem tão recentemente. Então agora eu vou falar resumidamente, rapidamente de cada um e fazer as recomendações e tal. Bom, então o primeiro livro que eu vou recomendar e falar um pouquinho vai ser o famoso Do Contrato Social, do Rousseau. Eu não vou recomendar esse livro necessariamente porque eu concordo com as ideias do Rousseau, porque eu sou a favor. Pelo contrário, eu até acho o contrato social uma merda, discordo, e pra mim eu não assinei porra nenhuma quando eu nasci. Mas eu acho que a leitura do Contrato Social de Rousseau é uma leitura essencial pelo simples fato de que muitas das coisas que estão escritas neste livro acontecem, já aconteceram, estão acontecendo, vão continuar a acontecer na sociedade em que a gente vive. Então eu recomendo a leitura desse livro basicamente porque é um livro importante. Se você tiver interesse em sociologia, entender como funciona o Estado, como funciona a relação indivíduo, Estado e etc., esses tipos de relação, a leitura de Contrato Social é uma leitura praticamente obrigatória para você entender tanto como funcionava a sociedade de antigamente, como até a sociedade de hoje em dia. Muitas das coisas que estão neste livro continuam a vigorar até hoje em dia. Então, para o pessoal que quer entender um pouco mais de como funciona a sociedade, Estado, indivíduo, grupos e obrigações dos indivíduos para com o Estado, sociedade e tal, eu recomendo pra caralho a leitura deste livro, por mais que Contrato Social é minha bunda. Bom, o segundo livro que eu vou recomendar se chama Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, que eu já citei Sêneca, inclusive eu já fiz um podcast específico falando sobre estoicismo e Sêneca, e esse livro aqui é talvez o principal livro do Sêneca. É um livro curtinho, tem tipo, sei lá, 80 páginas, alguma coisa assim, dá pra você ler em um dia. E é um livro basicamente que o próprio título já diz, é mais um daqueles livros para você ficar consciente da sua morte, não esquecer da morte, memento mori, e tem várias das disciplinas, várias das diretrizes do estoicismo nesse livro. Então, para quem tem interesse em estoicismo e para quem quer lembrar mais ainda da brevidade da vida, de que todos vamos morrer e que simplesmente nessa vida nada se leva, eu recomendo a leitura desse livro. E é isso. O próximo é um livro que eu li recentemente, na verdade foi o segundo livro que eu terminei, antes de estar gravando esse livro, penúltimo livro que eu terminei, quero dizer,
que é do William S. Burroughs, eu não sei como pronuncia o nome dele, que é o Junkie. O Burroughs, aliás, ele tem uma obra que é um pouco difícil de encontrar em versão física aqui no Brasil. Ele não tem muitos livros impressos aqui no Brasil. Porém, é um escritor que eu acho que vale a pena bastante de ser lido, porque basicamente o Burroughs é uma espécie de Bukowski, só que homossexual e não viciado em bebida, mas sim viciado em drogas mesmo. E nesse livro aqui do Burroughs, ele fala bem especificamente, conta bem... autobiografia, vamos colocar assim, da vida dele como sendo um drogado, um cara, e nesse livro o que ele mais usa é heroína. Então ele conta basicamente a história dele nos Estados Unidos do século passado, como foi a história dele e as aventuras dele sendo um drogado degenerado de rua, basicamente. Não é um livro daqueles que você vai ler e tirar algo de bom para sua vida necessariamente, mas é um livro que, pelo caráter sincero, biográfico e também pelo caráter social, ele também mostra bastante de como era a sociedade dos Estados Unidos no século passado, o contexto da sociedade civil do século passado e tal. É um livro bem interessante por esses fatores e por outros também. Eu aprecio a sinceridade do Burroughs, e se você quer fazer uma leitura que aborde temáticas como drogas, sociedade dos degenerados, digamos assim, homossexualismo e tal, é uma leitura que eu recomendo bastante. Ou até se você quer ler algo que é um pouco pesado e bem realista e tal, eu recomendo esse livro. Aliás, essa versão aqui que eu comprei é uma versão antiga pra caralho, é de tipo 1984, se não me engano. E como eu disse, não tem muito... O Burroughs não é um escritor muito conhecido aqui no Brasil, então não tem muitas editoras que o publicam. Mas caso você não consiga achar pra comprar, tem PDF por aí, várias versões de PDF. E não somente esse livro aqui deve ter em PDF, então qualquer coisa é só pesquisar na internet. E enfim, o próximo livro que eu vou recomendar é também um livro que eu li recentemente. É um livro do Chuck Palahniuk. Para quem conhece, para quem não conhece, é o autor de Clube da Luta, o famoso Clube da Luta. E nesse livro aqui, eu considero ele um livro bom, não somente pela história em si, que é bem interessante. É basicamente um cara, um bilionário, que faz apetrechos sexuais, e aí ele começa a vender esses apetrechos sexuais que, basicamente, esses apetrechos sexuais dão mais prazer para as mulheres do que os maridos das mulheres, e qualquer pessoa é capaz de dar para as mulheres. Esses apetrechos sexuais fazem as mulheres terem orgasmos múltiplos sem parar. E aí as consequências desses apetrechos na sociedade são gigantescas. Basicamente o número de divórcios dispara, as mulheres param de trabalhar, as mulheres param de fazer tudo basicamente só para viver em torno desses apetrechos. Eu já dei um pouco de spoiler, mas vamos parar aqui os spoilers. Mas assim, é um livro interessante pra caralho, não somente pela história fictícia dele, pelo caráter literático dele, quanto também eu, pessoalmente, lendo esse livro, eu tive vários insights, vários pensamentos relacionados sobre a sexualidade hoje em dia, sobre a hipersexualização das coisas, sobre sexo, sobre função do homem e da mulher na sociedade. Enfim, é um livro que, apesar de ser ficção, dá pra você ter vários pensamentos, vários insights ao ler ele. Principalmente se você é uma pessoa que é interessada em sexualidade, sexo na sociedade, função do sexo pro indivíduo e tal. Então é um livro assim, ao mesmo tempo engraçado. O Chuck Palahniuk, na verdade, é um escritor que tem um tom engraçado, irônico, sarcástico, que eu pelo menos acho engraçado pra caralho. Então é um livro engraçado, gostoso de ler. Não é um livro tão grande, tão gigantesco assim, pro pessoal que não gosta de ler coisa de, sei lá, 500 páginas. E é um livro que dá pra você fazer bastante associação com a sociedade atual que a gente vive. Então eu recomendo pra caralho esse livro, Clímax, do Chuck Palahniuk. Bom, o próximo livro, eu acho que eu nem preciso justificar muito o porquê de vocês terem que ler esse livro, porque eu mesmo já falo e falei pra caralho de amor líquido, de relações líquidas nos meus podcasts e vídeos. O próximo livro que eu vou recomendar é o Amor Líquido, do Zygmunt Bauman. O conceito de amor líquido é um conceito meio fácil, simples até de você entender. Você pesquisando pela internet você já consegue entender.
Mas nesse livro aqui, se você lê o livro, ele não somente descreve, não somente fala sobre o conceito, como também ele vai bem mais a fundo em questões sociais, em questões de tecnologia e tal. Então, se você quer se aprofundar em saber o que é o amor líquido, o que são essas relações que não duram nada, relação disso com a tecnologia, divórcios e tal, se você quer basicamente se aprofundar mais a nível sociológico, eu recomendo pra caralho a leitura de Amor Líquido do Zygmunt Bauman. Aliás, se não me engano, essa versão aqui é a única versão que é vendida aqui no Brasil, se não me engano, e ela é meio carinha, custa tipo uns R$ 50, se não me engano. Mas assim, se você tiver um dinheiro aí sobrando, eu recomendo pra caralho, é interessante pra caralho e vai aumentar o seu entendimento, a sua compreensão sobre a sociedade atual e sobre o que é amor hoje em dia, o que é sexo e enfim. É basicamente isso, leia essa... E bom, o próximo livro que eu vou recomendar é um livro que, aliás, eu coloquei já logo em seguida do Amor Líquido, porque é um livro que, apesar de ter sido escrito séculos, muitos séculos atrás de Amor Líquido, é um livro que tem, de certa forma, uma relação com Amor Líquido, que é o livro A Sensualidade de Tomás de Aquino. Eu não vou falar, é um livro, aliás, apesar de parecer um livro pelo título não tão filosófico, para quem conhece Tomás de Aquino sabe que Tomás de Aquino é um puta de um filósofo e teólogo. Então esse livro aqui, apesar de não parecer, mas ele é filosofia pura. E a ideia principal do livro, a ideia básica do livro é que a sensualidade, a nossa atração pelas coisas, que isso envolve não somente o sexo pela qual você sente atração, mas também a atração natural que a gente sente pelas coisas, era para ser algo positivo. Porém, transformaram a sensualidade em algo negativo porque a gente acaba sempre levando a sensualidade para o lado sexual das coisas. A gente sempre é atraído, mas não uma atração natural, sabe? De você ver a coisa e sentir atração pela coisa, mas sim de você ver a coisa e sentir uma atração meramente sexual, meramente de querer consumir aquilo, sabe? E o Tomás de Aquino critica, há séculos atrás já existia gente criticando o alto teor sexualizado das coisas em que... o alto teor sexualizado de tudo, basicamente. Então, e esse livro, na real, ele vai muito além disso. Eu só não vou falar do que ele fala além disso para não dar spoiler, para o povo que de repente se interessar em ler e tal. Mas leiam esse livro do Tomás de Aquino, A Sensualidade, até se vocês puderem, comprem junto também com o Amor Líquido. E aí leiam primeiro esse livro e depois Amor Líquido. Os dois basicamente criticam o modelo de relações atuais que a gente vive e falam de algo que basicamente foi perdido pela humanidade, essa capacidade, digamos assim, de agir com inocência e não basicamente puramente pautado em interesses sexuais e tal. E, enfim, bom, o próximo livro que eu vou recomendar é um livro curtinho, tem, sei lá, umas 100 e poucas páginas, e é o Demian, do Hermann Hesse. Hermann Hesse é um autor, escritor, que eu admito que eu tenho que me aprofundar nele um pouco mais. Eu só li, assumo, esse livro do Hermann Hesse, mas só por esse livro já deu para eu saber que eu tenho que ler mais livros dele. Demian é basicamente um livro que conta a história de um carinha normal que de repente conhece um outro carinha na escola, esse carinha se chama Demian, e aí esse Demian dá vários insights, digamos assim, joga no personagem principal vários pensamentos sobre a vida dele, sobre Deus, sobre a sociedade e tal. É um livro que, apesar de ser literatura e ser muito possivelmente ficção e tal, é um livro que é igual o Clímax, que eu recomendei agora há pouco. Apesar de ser basicamente ficção, tem muita coisa que você pode trazer para sua vida, pode fazer analogia com a sociedade em que a gente vive e tal, e até para sua própria vida. E também é um livro bem gostoso de ler, apesar de ser um livro com um clima melancólico, uma atmosfera melancólica, é um livro legal, gostoso, vamos colocar assim, de se ler. E quando você termina ele, você fica com meio que um gosto de quero mais e ao mesmo tempo um gosto de tristeza, porque o final é um final meio triste, mas não vou dar spoiler. Mas enfim, até para o pessoal que nunca leu nada do Hermann Hesse, assim como eu nunca tinha lido nada do Hermann Hesse, leia Demian, que é um livro bem gostoso e bem de vários insights, assim. E o próximo é um livro do famigerado Dostoiévski, que eu provavelmente no meu vídeo anterior de recomendação eu devo ter recomendado alguma coisa dele. Mas nesse vídeo aqui eu vou recomendar um livro que eu acho que no outro eu não recomendei, que é o Memória da Casa dos Mortos, que foi um dos livros mais recentes do Dostoiévski que eu li.
Esse livro é bom pra caralho, esse livro tem pensamentos pra caralho sobre o ser humano, é um livro interessante até o talo, porque ele narra os anos em que o Dostoiévski passou na prisão. Pra quem não sabe, o Dostoiévski quase foi executado durante a época, se não me engano, da União... Não, ainda não era a União Soviética, mas ele basicamente, se não me engano, tinha uma ditadura, alguma coisa assim na Rússia, uma espécie de Reich na Rússia, e aí, pelas suas ideias, o Dostoiévski acabou sendo preso, e aí ele ia ser executado, porém não foi executado bem na hora de ser executado, porque na hora em que ele ia ser executado chegou uma ordem para ele continuar assim, preso e não ser executado, então quando ele estava bem na hora de ser morto, ele não foi morto. E aí isso acabou sendo bem traumático para ele, determinou pra caralho a escrita dele como escritor, pessoa e etc. Foi bem determinante para a vida dele. E aí nesse livro ele narra os anos em que ele passou na prisão, as pessoas que ele conheceu na prisão, as figuras que tinha lá, narra até, por exemplo, um cachorro que ficava na prisão, os guardas, a relação, como que era a relação dos guardas com os detentos e tal. E sem contar que Dostoiévski, ou seja, uma leitura que... existencialismo no talo, vamos colocar assim. Então é um livro interessante pra caralho, deep, entre aspas, profundo pra caralho. Então se você tem interesse nessas leituras mais pesadas, vamos colocar assim, a nível psicológico, existencial e tal, e leia esse livro porque, sinceramente, do caralho. Se eu pudesse dar, sei lá, nota de 0 a 10, pra mim é 9 de 10. E eu sou exigente pra caralho, pra mim um livro pra ter alta nota tem que estar puta que pariu. Mas enfim, o próximo livro que eu vou recomendar é um daqueles livros que também tem uma alta carga, vamos colocar, de existencialismo. Não exatamente existencialismo, mas de mostrar o que o ser humano é. E é um livro, de certa forma, pesado, é um livro que não recomendo para qualquer momento da sua vida. É um livro que você tem que ler num momento que você esteja mais de boa, digamos assim, da vida, porque se você ler meio depressivo, talvez isso piore ainda a sua depressão. Mas de qualquer forma eu recomendo o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. O Ensaio sobre a Cegueira é que nem o Senhor das Moscas, que eu inclusive recomendei no meu último... no outro vídeo lá, falando sobre livros e tal. Basicamente mostra uma humanidade de maneira nua e crua. E lógico, obviamente, não mostra a humanidade assim, uma humanidade boa, uma humanidade em que as pessoas se importam com as pessoas e que há cooperação mútua. Não mostra essa humanidade, é uma humanidade que se aproveita pra caralho do outro e acontecem várias... Eu não vou dar spoiler, mas acontecem muitas coisas tristes nesse livro. É um livro que, assim, ao mesmo tempo que ele mostra uma humanidade que a gente não está acostumado a ver, porque sociedade, prisão e tal, a gente vive em toda uma sociedade que reprime, digamos assim, o indivíduo nu e cru. Esse livro mostra, de certa forma, fala de várias facetas do indivíduo nu e cru. Por isso mesmo que é um livro pesado pra caralho. Então eu recomendo esse livro, mas recomendo para quando você esteja num período que você tá bem, de boa. Porque se você lê já com um certo pessimismo e já meio deprimido e tal, esse livro é capaz de piorar ainda mais sua depressão. É o mesmo caso que, por exemplo, o Yasumi Pum Pum. Leia, mas não em qualquer período da sua vida. E é um livro... Meu Deus do céu, não há palavras para falar sobre esse livro. É um livro triste e... impactante, não tem outra palavra. Eu odeio essa palavra, impactante, mas não tem outra palavra. E se você quiser também assista o filme, tem, se não me engano, o filme do Ensaio sobre a Cegueira, mas eu duvido que o filme seja tão foda, tão deep quanto o livro. Mas, pra falar a verdade, eu nem assisti o filme, só li o livro mesmo. E bom, agora falando do próximo, do Albert Camus, meu amorzinho Camus. Pra quem não sabe, Albert Camus é pra mim um dos meus escritores favoritos. Enfim. E o próximo livro que eu vou recomendar é O Homem Revoltado, do Camus, que foi o livro que fez ele tretar com o Sartre, fez ele se separar a aliança com o Sartre. Pra quem não sabe, Sartre e Camus eram bem amigos, eles trocavam correspondências, eles batiam muitas ideias e tal.
e eram até amigos pessoais, vamos colocar assim. Porém, o Camus, com o passar do tempo, ele foi cada vez mais percebendo as atrocidades que aconteciam na Rússia, na União Soviética e tal, e na própria esquerda. E aí, com o passar do tempo, ele foi se afastando da esquerda até chegar ao ponto de escrever esse livro, que foi meio que a ruptura permanente do Camus com a esquerda. E aí o Sartre leu esse livro, ficou puto e basicamente eles terminaram a amizade por conta desse livro. É um livro que basicamente fala da revolta, primeiramente, de homem para com Deus, e aí com o passar do tempo, com o desenvolvimento da humanidade, Deus vai se perdendo, a humanidade vai adquirindo um caráter cada vez mais crença na ciência, ao invés de crença em Deus, e aí o homem começa a se revoltar, não somente com Deus, mas também contra a sociedade e muitas vezes contra ele mesmo. E aí nesse livro ele é uma crítica fodida às políticas de esquerda, não somente de esquerda, mas toda e qualquer política que prega a guerra do homem contra o homem. O Camus basicamente apela a um humanismo, digamos assim, a um humanismo contra toda e qualquer política que prega que deve haver uma guerra do homem contra o homem, deve haver um genocídio, um homicídio em massa para fazer uma revolução, que é basicamente a ideia do comunismo, marxismo e tal. E, enfim, é um livro bom pra caralho, é um livro meio grande, tem, sei lá, umas 400 e lá vai páginas. Então se você é preguiçoso para ler, eu não te recomendo tanto esse livro, mas se você realmente tem interesse, vontade e até entender o contexto da Rússia no século passado, da União Soviética e tal, e também, enfim, nessas merdas aí que eu falei, leia esse livro, que o Camus é um mestre pra mim, ele é do caralho. Tem um caráter até meio libertário esse livro, embora o Camus não fosse um libertário, mas tem um caráter um pouco libertário e, como eu disse, humanista e tal, e enfim. Bom, o próximo livro que eu vou recomendar é também de outro cara que eu gosto pra caralho, que eu amo, que é o Cioran, o Émile Cioran. Se não me engano, no vídeo anterior eu tinha recomendado Nos Cumes do Desespero, do Cioran, e naquela época eu só tinha lido aquele livro mesmo do Cioran. Porém, agora eu já li acho que 4 ou 5 livros do Cioran, e eu posso dizer que até o momento Silogismos da Amargura é meu preferido do Cioran. Por quê? Porque é um livro que é de um pessimismo e de um niilismo fudidamente fudido. É um livro em que, assim, é o mesmo caso, por exemplo, em que... Eu não me lembro, minha memória é horrível, mas teve alguém aí que eu recomendei agora... o Burroughs, que eu falei que eu admiro ele pela sinceridade. O Cioran também é a mesma coisa, eu admiro o Cioran também pela sinceridade do Cioran. Nesse livro aqui, ele expõe toda a desesperança dele com ele mesmo, com a humanidade, com as crenças, com a filosofia, com a religião, com tudo, basicamente. É um livro de pessimismo puro, niilismo puro. E aí você vai falar, mas niilismo é uma bosta. Tá, não interessa a sua opinião sobre niilismo, não interessa a minha opinião sobre niilismo. Querendo ou não, esse livro aqui é um livro de uma lucidez absurda e eu não recomendo muito que você leia. Mais um livro que eu não recomendo que você leia caso você esteja num período muito depressivo. Mas, assim, é bom pra caralho de qualquer forma esse livro. É de uma lucidez do caralho. E por mais que seja um livro pessimista pra caralho, de certa forma até misantrópico pra caralho, é interessante, é muito bom. E é uma espécie de aforismos de Nietzsche, por exemplo. Uma espécie de Nietzsche, só que 10 mil vezes mais pessimista. E eu diria até que mais lúcido e tal, mais século XXI, digamos assim. Enfim, o próximo livro que eu vou recomendar é também de um carinha que vocês já devem saber, que é um carinha bem amado meu, digamos assim, que é do Schopenhauer. O Schopenhauer eu já devo ter lido acho que uns 4 ou 5 livros dele, e eu diria que Aforismos para a Sabedoria da Vida é um dos meus favoritos dele. Não digo que é o favorito, porque Do Mundo como a Vontade de Representação é do caralho, mas de qualquer forma esse livro aqui também é bom pra caralho. E é basicamente a mesma coisa que Silogismos da Amargura, só que o Schopenhauer, no meu ponto de vista, ele é um pouco menos pessimista, um pouco menos profundo, não diria um pouco menos profundo, mas Schopenhauer é um cara que, basicamente, ele não chegou às últimas consequências do existencialismo, não tanto quanto Émile Cioran.
Mas mesmo assim, Schopenhauer, nesse livro, ele é bom pra caralho. E enquanto o Cioran, no livro que eu acabei de recomendar, ele foca mais no indivíduo, em falar que não existe esperança nenhuma pro indivíduo, nesse livro aqui, Schopenhauer fala que não existe esperança nenhuma, não somente para o indivíduo, quanto também para a sociedade. O Schopenhauer também fala pra caralho da sociedade, das pessoas, do ser humano como um todo. Então ele afirma a não esperança não somente para o indivíduo, mas também para as pessoas que nos cercam. E basicamente é uma série de conselhos esse livro, sobre como a gente deve viver a nossa vida, como a gente deve nos relacionar com as outras pessoas, como a gente deve se relacionar com a sociedade. E no geral eu diria que em praticamente tudo Schopenhauer está certo. É um livro de, como vocês devem conhecer Schopenhauer, é um livro de caráter um pouco pessimista, meio defendendo que o ser humano não é bom por natureza, porém, para qualquer um que quer conhecer mais de si mesmo, quer conhecer mais das pessoas que o cercam e tal, eu diria que esse livro aqui é vital e eu recomendo pra caralho. Eu particularmente gostei pra caralho desse livro. Então fica aí mais essa recomendação. O próximo livro que eu vou recomendar pro pessoal que me acompanha e tal, talvez seja de um cara meio desconhecido pro pessoal. Não é um autor assim tão famoso, mas não deixa de ser bom. É um livro curtinho, tem tipo 90 páginas e tipo as páginas são assim. Tipo, então você dá pra terminar esse livro em um dia. Mas assim, eu não recomendo que você leia em um dia, eu recomendo que você leia esse livro com calma, porque é o livro A Agonia do Eros do Byung-Chul Han. Aliás, eu também recomendo que vocês leiam O Banquete de Platão. Primeiramente, leiam O Banquete de Platão, depois leiam esse livro. Por quê? Porque O Banquete de Platão vai falar do Eros, vai dar uma base para você saber o que é o Eros. E esse livro aqui vai falar como que o Eros, como que o princípio vital que liga as pessoas está em decadência no período em que a gente vive. Então é um livro que não somente fala do Eros em si, da nossa aptidão natural ao outro, como também fala como esse Eros está em decadência no período, na sociedade que a gente vive. E eu concordo 1001% com isso. Eu diria até que esse livro me influenciou pra caralho. Não somente esse livro, mas O Banquete de Platão estão me influenciando pra caralho nas minhas formações e opiniões sobre a sociedade em si, sobre o indivíduo, sobre a ligação que a gente tem ou deveria ter com as outras pessoas. Então esse livro aqui, apesar de curtinho, é um livro que fala pra caralho da sociedade, fala, por ser curto, ele fala num nível até profundo demais para um livro só de 90 páginas. Então é um livro também que eu recomendo, é um livro que você encontra por aí, não é caro, é tipo, sei lá, R$15 um livro novo desse daqui. E mais um livro que também dá pra fazer uma conexão com o Amor Líquido, do Bauman. Só que num sentido mais esotérico, num sentido, como eu falei, de falar do Eros, dessa ligação primitiva que os seres humanos têm entre todos eles. Então fica aí mais essa recomendação. Byung-Chul Han, Agonia do Eros. Bom pra caralho. Próximo livro que eu recomendo é um livro até que eu já fiz uma leitura, se eu não me engano, na minha primeira leitura, aqueles vídeos lá. Por enquanto só fiz 2 leituras, mas a primeira leitura foi basicamente vinda desse livro aqui, que é o do Jung, Carl Gustav Jung, sobre os sentimentos e sombra. É outro livro também que é curto, tem, sei lá, 120 páginas, 120 páginas, alguma coisa assim. E é também bom pra caralho, ele fala basicamente sobre a parte escura da nossa personalidade, fala sobre aquilo que está dentro de nós, a gente sabe que está dentro de nós, mas nós não assumimos, sobre o lado negro do ser humano, as características que pra nós não são tão boas e tal. E fala sobre a relação disso com a sociedade em que a gente vive, com o indivíduo, contextualiza com um monte de coisas. Assim, é um livro que, se você começar a ler, ele próprio está dizendo no prefácio, na introdução, que ele está incompleto, porque foi uma entrevista que o Jung deu para um monte de pessoas, então teve coisas que simplesmente faltou anotar, ou que estão incompletas e tal. Mas mesmo assim é um livro interessante pra caralho, é um livro que pra quem curte filosofia, não filosofia necessariamente, mas mais psicologia, para um pessoal que tem interesse em psicologia, eu recomendo pra caralho esse livro, assim como também outros livros do Jung.
Jung, Freud. Eu também poderia recomendar Freud aqui nesse vídeo, não vou recomendar Freud, mas porque eu acho que Freud segue uma linha de pensamento bem específica, e para você ter interesse em Freud, você gostar e tal, você tem que estar interessado especificamente em Freud. Mas de qualquer forma fica a recomendação do Jung, que foi bem influenciado pelo Freud, falou bastante sobre as ideias de Freud e tal, sobre sentimentos e a sombra. E, como eu disse, mais pra galerinha que tem interesse também em psicologia, psiquiatria e até sobre o próprio lado oculto do ser humano e tal. O próximo livro que eu vou recomendar, eu recomendo especialmente pro pessoal cristão que tá assistindo aqui esse vídeo. É um livro que eu diria até que é uma leitura quase que obrigatória pro povo cristão. Eu sei que infelizmente os cristãos, principalmente os protestantes, é só Bíblia e tipo, não leem porra nenhuma. Ou seja, não tem base nenhuma pra fé exceto a Bíblia. Mas, pro povo que é cristão e que, assim como eu, acredita que sair um pouco da caixa, sair um pouco da base de pensamento, às vezes pode ser algo bom, eu recomendo pra caralho esse livro, Uma Confissão do Tolstói. Como vocês devem saber, o pessoal que curte mais lê e tal, Tolstói foi um dos maiores nomes da literatura mundial. Eu diria que talvez eu não diria que é o melhor escritor da literatura russa, mas com certeza um dos maiores, assim como ao lado de Dostoiévski, por exemplo, Dostoiévski, Gogol e por aí vai. Esse livro aqui fala basicamente sobre a crise de fé que o Tolstói teve lá pela meia-idade. Quando ele já tinha tudo na vida, ele já era um escritor conhecido, já tinha muitos amigos, tinha uma esposa, tinha filho, basicamente ele já tinha ganhado a vida. Só que aí ele olhou para tudo que ele conquistou e viu que aquilo ali não valia nada, aquilo tudo ali não justificava a vida dele, aquilo lá não era o sentido da vida dele. E a partir disso ele teve uma crise de fé em que ele chegou quase a cometer suicídio durante essa crise de fé, porque ele não via mais sentido na vida dele. E aliás, esse livro aqui, ele fala de uma coisa que eu não imaginei em Tolstói. Tolstói já chegou a ter um pezinho no niilismo, de achar que nada basicamente tem sentido e nada vale a pena. E aí ele descreve basicamente como que se deu no meio disso, dessa crise de fé, dele não ver mais sentido na própria existência, como se deu a conversão dele para o cristianismo. É um livro que, apesar de eu não ser cristão, apesar de eu ter minhas várias dúvidas sobre o cristianismo e tal, mas de qualquer forma é um livro que, pro pessoal que curte existencialismo, curte falar sobre existência, curte falar sobre o indivíduo, individualismo e tal, é um livro que eu recomendo pra caralho, e especialmente pro pessoal cristão. É um livro, de certa forma, até emocionante. Eu que não sou cristão me emocionei um pouco lendo esse livro. Imagino, sei lá, pra quem é cristão e usa o cérebro, né? Mas enfim. Bom, o próximo livro que eu vou recomendar é mais um livro que eu sinceramente não... acho que nem precisa eu justificar o porquê de você ter que ler esse livro. 1984. 1984, assim como O Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, são livros que, se você quiser entender basicamente para onde a humanidade está caminhando, você tem que ler esses livros. Porque por mais que não necessariamente a humanidade vai se tornar 100% do que está escrito no livro, mas eu diria que muitas das coisas já estão acontecendo ou estamos caminhando para que aconteçam. Então a sociedade de 1984, não necessariamente eu acho que o nosso futuro vai ser como aqui, mas tem muitas coisas que já estão acontecendo, que estão nesse livro, que já estão acontecendo. Inclusive uma coisa interessantíssima. Pra mim, o mais interessante desse livro aqui, que a maioria das coisas que eu li nesse livro eu meio que já tinha uma noção pela leitura que eu fiz de Admirável Mundo Novo. Mas uma coisa que tá nesse livro e eu achei interessante pra caralho, que eu não tinha pensado, é a morte, o encurtamento, vamos falar assim, da língua. Nesse livro aqui, o governo que tá lá no poder, ele começa a transformar a língua do país basicamente em algo mais curto, algo mais simples. E basicamente ele vai matando a língua através da simplificação da língua. Então, por exemplo, ele junta muito duas palavras para expressar uma ideia. Muitas palavras deixam de existir, muitas palavras que levam ao pensamento, ao questionamento e tal, simplesmente passam a ser tratadas automaticamente como crime. Por exemplo,
pensamento, crime. Nesse livro as pessoas juntam duas palavras, pensamento e crime, para designar pensamentos que são contra a ordem, contra o governo e tal, então já vira pensamento crime automaticamente. Então o mero fato de você pensar, às vezes já induz você a achar que é um crime, pensamento crime, e várias outras palavras que simplesmente deixam de existir, são simplificadas ou passam a ser duplicadas para já conotar uma ideia negativa. Isso é uma ideia que tá no livro que eu acho interessante pra caralho mesmo, que eu acho que já tá acontecendo. Por exemplo, hoje em dia a gente escreve, a maioria das pessoas não escreve você, V-O-C, escrevem VC, não escreve tipo quando, Q-U-A-N-D-O, escreve Q-N-D. E várias outras coisas, várias outras questões linguísticas que já estão, eu acho que já estão acontecendo e que já foram abordadas nesse livro aqui. Então assim, esse livro é interessante pra caralho. Se você quer, e resumindo, se você quer entender como vai ser a sociedade do futuro, ou até ver questões da sociedade atual que já estão acontecendo, leiam esse livro porque é leitura obrigatória. Bom, o penúltimo livro que eu vou recomendar é um livro bem grande, bem grosso, do jeito que eu gosto, tem, sei lá, 600 páginas, é grande pra caralho, então se você não curte leitura de livros muito grandes, já pula isso daqui. Mas assim, pro pessoal que tem interesse no assunto específico da depressão, em estudar depressão, seja por qual fator for, seja fator social, seja fator psicológico, seja fator individual, seja o fator de época, esse livro aqui, ele dá um panorama da depressão, basicamente. Assim como O Suicídio, do Emile Durkheim, dá um panorama das questões suicidas da sociedade da época, de 1800 e lá vai, de questões sociais, de questões qual que é o gênero que mais sofre depressão, qual que é o grupo social, classe social que mais sofre depressão. Isso daqui serve, basicamente vale para esse livro, porém com relação à depressão. Basicamente é um estudo do autor, um estudo partido até da experiência própria do autor, que diz ter depressão, sobre a depressão em caráter social, em caráter individual, em caráter da época em que a gente vive, do ambiente que a gente vive e tal. É um livro interessante pra caralho, até pro pessoal que tem depressão, se quiser entender um pouco mais da depressão, se tem alguma coisa, se tem um pé social nisso, se é só você mesmo e tal. É um livro, assim, que eu diria que foi feito especialmente pra nossa época. E uma coisa também que eu acho interessante nesse livro, e que eu concordo pra caralho, é que o autor defende que a depressão, hoje em dia, ela não é causada somente pela tristeza, mas muito da depressão que a gente vive hoje em dia é causada pela ansiedade. E eu concordo 100%. A gente tá vivendo, eu diria que não no século da depressão, da tristeza e tal. Eu diria que a gente tá vivendo no século da ansiedade. E a ansiedade, por vezes, leva à depressão. Então, se você quer dar um entendimento, um panorama maior do que é a depressão e tal, eu recomendo pra caralho esse livro. Não é um livro muito barato, é um livro que, sei lá, você vai gastar na casa dos 80 a 100 reais, mas qualquer coisa tem uns PDF por aí. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser entender um pouco mais sobre essa doença, sobre os tempos em que a gente vive e tal, leia esse livro, que é leitura quase que obrigatória. E o último livro que eu vou recomendar para vocês é um livro de caráter mais filosófico. Aliás, eu só recomendo para o pessoal que realmente curte uma filosofia mais deep, mais profunda, digamos assim, que é do Ludwig Wittgenstein, eu sei lá como pronunciar o nome dele. Eu só sei que esse livro aqui, o Investigações Filosóficas, foi provavelmente o principal livro dele. Basicamente, o Wittgenstein faz uma analogia da filosofia com a questão da linguagem, com a questão da linguística. O Wittgenstein defende que a filosofia não é... O principal problema da filosofia não é a filosofia em si, mas sim as questões linguísticas que estão atreladas à filosofia. A limitação da filosofia, ou então o caráter subjetivo da filosofia, que faz com que a filosofia seja um problema. Então o problema para o Wittgenstein não é as questões filosóficas em si, qual o sentido da vida, se Deus existe ou não, não é esse o principal problema da filosofia para o Wittgenstein, mas sim as questões linguísticas, as questões das limitações da linguística e o que cada palavra, o que cada expressão significa a nível individual. E é um livro que eu acho interessante pra caralho, apesar de
de eu não achar que tudo na filosofia se resume à linguística, tudo pode ser resolvido por meras questões linguísticas. Não concordo com isso com o Wittgenstein, porém, eu acho que a linguística, o papel psicológico da linguística, o papel subjetivo, pessoal, que as palavras têm sobre a gente, tem um papel primordial para a gente entender as questões filosóficas e até para a questão da comunicação. Porque, querendo ou não, a gente melhora na filosofia quando a gente tem contato com outras pessoas. Mas existe um problema, um gigantesco problema nisso daí, que é a questão de como cada um entende tudo o que nos rodeia, como cada um entende a linguagem, como que cada um entende até as próprias palavras em si, como que cada um entende questões gramaticais puras e simples, como cada um entende a própria forma de comunicação que é utilizada, enfim. Essas questões assim que são um pouco mais complicadas, mais filosóficas, digamos assim, na questão da linguagem. Então, se você tem um interesse em entender não somente filosofia, mas também entender o papel da linguística, da linguagem nas questões filosóficas, leia esse livro. Como eu disse, é um livro meio complicado, não é um livro que eu concordo para todo mundo, que eu recomendo para todo mundo, mas se você tem interesse em filosofia pura, nua e crua, leia esse livro que é do caralho realmente. E bom, acho que já acabou aqui a lista de livros que eu ia recomendar. Eu poderia recomendar mais muitos outros livros, acreditem, porém os outros livros que eu recomendaria seriam livros muito específicos para quem tem interesse mais em um assunto específico e tal, então não vou recomendá-los, não vou citá-los. Mas eu acho que já tá bom, e além desses livros que eu recomendo também a leitura de duas outras coisas, de dois outros PDFs, que é o Revolta contra o Mundo Moderno, do Júlio Evola. Aliás, eu recomendo pra caramba, até pra quem tiver interesse na linha de pensamento tradicionalista. Leia, leitura obrigatória do tradicionalismo, Revolta contra o Mundo Moderno, do Júlio Evola. Até para quem quer também se introduzir, se inserir, se aprofundar em questões esotéricas, de metafísica mais não tradicional e tal. Leiam esse livro, eu vou deixar um link para o download do PDF, para caso alguém tenha interesse, para já facilitar a vida. E outro livro também, outro PDF também que eu recomendo, é O A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, que inclusive eu já fiz uma leitura no Leitura 2 que eu fiz no canal e tal, que é um livro também ótimo. Esses dois PDFs basicamente são para quem tem interesse maior em entender a decadência da sociedade moderna, o porquê das relações humanas e sociais estarem em decadência pura e tal. É basicamente um livro para quem quer ter uma base maior para criticar a sociedade moderna, a sociedade do século XXI em que a gente vive. Criticar os movimentos sociais em que a gente vive hoje em dia, movimento feminista, a psicologia das massas, o que o capitalismo está fazendo com as massas e tal. Então, duas outras coisas, dois outros PDFs que eu recomendo para o pessoal. O Revolta contra o Mundo Moderno, do Júlio Evola, e A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon. Particularmente eu prefiro mais, tenho uma preferência pessoal maior pelo A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, porque eu acho que o Guénon é mais moderado do que o Evola. O Evola é mais radical, digamos assim. Mas os dois eu recomendo, e como eu disse, eu vou deixar o link dos mesmos na descrição do vídeo aí. E é basicamente isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, podcast, sei lá, é vídeo, né, na real.